Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais uma live, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus por esse dia lindo, maravilhoso. Hoje, assim que eu acordei, 6 horas da manhã, tinha um arco, colorido no céu, coisa mais linda. Falei, logo 6 horas da manhã, que lindo. E a gente sabe que o arco é um sinal de aliança entre Deus e o homem, que o mundo não mais vai se acabar em água. Então, toda vez que a gente vê esse arco, é para a gente lembrar da promessa, que nunca mais o mundo vai se acabar em água. Aleluia. Então, mesmo que chova do jeito que a gente está vendo, tanta chuva, mas a gente sabe que não vai acabar em água, tá bom? E hoje a gente vai começar o Elcio dando bom dia para os irmãos. Bom dia, paz e graça, Hoje, dia 7 de abril de 2026, uma terça-feira. Hoje é aniversário da minha irmã, Lá fora tá da Raquel. Já vou ligar para ela. Lá fora tá uma chuvinha de leve, bem levinho, vai estar uma beleza. Nós te damos graças por mais uma noite, por mais um dia que está vindo, pedindo a sua proteção, que o Senhor nos ajude, nos ensine, enfim, Pai, nós somos dependentes de Ti em todas as coisas, nós Te louvamos e agradecemos por todas as coisas, pedimos que o Senhor entre com providência na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para nós aprendermos a palavra, e que a palavra como eu falei do Fabiano ontem, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa de aprender essas coisas, e não deixar simplesmente a vida passar, vai passando e é muito rápido. Daqui uns dias a gente não existe mais, para onde que nós iremos? Senhor, em nome de Jesus, coloca no nosso coração uma semente boa, uma semente fértil, para que ela possa produzir muitos frutos. E dá-nos sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite eu preguei sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o ajudador que mora em nós, conosco, e é Deus, não é uma coisa, uma força, uma energia, como muitos falam. É uma pessoa. É uma pessoa, é Deus dentro de nós. E a gente precisa de aprender essas coisas e ter como base, como raiz esse tipo de coisa na nossa vida, para nós não sermos enganados nem pelo mundo, nem pelo Satanás. Amém? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos começar, no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1, que fala a criação do céu e da terra e tudo que nele contém. Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, e o dia seguinte, disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e os ajuntamentos das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza terra, ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme sua espécie, árvores frutíferas cuja semente nela conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. E disse Deus, haja
luminares na expansão do céu para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para todos determinados para dias e anos. A paz, Ana, paz, pastora Maria. Pai do Senhor Jesus. Estou lendo Dona Ana, Pai do Senhor Gênesis. Jesus. Irmãos, Vou ler, continuar. E sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantes, répteis de alma viventes, e voem as aves sobre a face e expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: purificai e multiplicai. Frutificai. Dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Que lindo, irmão. E Amém. foi a tarde e a manhã e o dia quinto. Tá. Até aí. E Deus depois ele vai criar os seres viventes e por aí afora. Mas o importante não é isso. O importante aqui É que antes de Deus nos criar, Ele formou todas as o coisas. foco, irmãos, que a gente fica aqui, a gente vai precisar de aprender uma coisa, que o foco da leitura da palavra é Deus e Cristo. Façamos o homem, depois você vai continuar Façamos no plural, porque Deus estava com Cristo, Cristo estava com Deus, Santo. ambos estavam juntos, e o Espírito Santo pairava sobre a face da terra. O importante é que a Bíblia ela se explica. Muitas pessoas ficam, mas o Novo Testamento é isso, não tem essa de Novo e Velho Testamento, não. Sabe por que não tem? Porque Bíblia é Bíblia, e a Bíblia todinha aponta para Jesus. Olha, quando você pular a Bíblia inteira, for lá para o final da Bíblia, lá no livro de Colossenses, escrito por Paulo, ele vai falar assim, ó, e ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Lá em Colossenses 1,17, todas as coisas subsistem por ele. Nesse contexto aqui, Paulo está falando da supremacia de Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Antes de todas as coisas, o Cristo, ele é pré-existente e eterno, tá? A gente aprende, quando a gente era criança, por exemplo, quando eu era católico, que Maria é santa e gerou Jesus, e eles colocam Maria como uma deusa. Não, antes de Maria, Deus já existia, apenas ela foi usada, uma serva humana, usada para gerar uma serva especial. Um filho de Deus, era especial. Porém, irmãos, não subiu ao céu como meus pais, meu pai, meus tios, meus avós que já faleceram, como todos os outros santos, eles estão repousando no paraíso. Repousando no paraíso. Primeira coisa, a gente precisa de aprender isso. Então a gente foi ensinado Valdete, de uma forma... Bom dia. Bom dia, Valdete, paz. Então nós fomos ensinados de uma forma errada. E eles insistem nisso. Por quê? Porque está escrito aqui. E se eu tenho esse livro como doutrinas para a minha vida, para a sua vida, a gente não tem que ficar inventando moda e inventando livro secundário para ficar enfiando coisa na cabeça dos outros. Presta atenção E o contexto desse livro... Presta atenção, comecinho. De Gênesis, como nós lemos aqui. Vou ler de novo, comecinho. Pode ler. No princípio criou Deus o céu e a terra. Olha, presta atenção agora. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o
Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo, né? Não existe. Deus fez tudo. Olha que interessante. Bom dia, Eva, Pai do Senhor. Bom dia. Então, quando a Célia está lendo Gênesis aqui, eu também lendo Gênesis, daí você pula lá para Colossenses, capítulo 1, no versículo 17, que Paulo vai falar para nós que o centro, o que sustenta tudo, o cabeça da igreja de tudo é Cristo, que é o supremo, a supremacia, e tudo se relaciona a Ele. Na carta de Paulo, para combater as falsas doutrinas que tinham naquela época de eles ficar explicando coisas. Irmãos, olha como Deus não estava só, né? Deus não estava só. O Espírito, Jesus, assim, a presença já. Olha aqui, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala assim: e disse Deus, façamos. O que é façamos? Plural. Não é uma só pessoa, certo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, né? Olha que lindo, aí a Trindade presente, né? Na criação do mundo. Eu falo assim, quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai vendo como Deus é maravilhoso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se movam sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Olha só. Macho e fêmea o criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Que lindo, irmãos. Aleluia. Amém. Eis que Deus vou continuar pulando a Bíblia toda lá para Colossenses. Bom dia, Eva. A paz, irmã. Fez a cirurgia. Ai, graças a Deus. Deus Glória abençoe. A Deus, aleluia. Nós oramos para ele, né? Muito bem. Paz do Amém. Senhor Jesus. Irmãos, e aí lá em Colossenses, no versículo 18, capítulo 1, no versículo 18, Paulo vai falar assim, ó: ele é a cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Cristo é a cabeça da igreja, primeiro a ressuscitar, preeminência em tudo, primeiro em tudo. Então, quando Deus fez o mundo, Cristo estava lá. Quando teve o plano da salvação, quem estava lá? Jesus Cristo veio, ensinando, doutrinando, preparando. Jesus Cristo veio, ressuscitou, ficou 40 dias aqui, ressuscitado, entre eles ensinando bastante coisa, dando as últimas instruções, foi embora e deixou quem? O Espírito Santo. Nunca nos deixou só. Nunca nos deixou. E vai voltar para nos buscar. Então, a gente precisa de aprender as coisas e não ficar ouvindo blá, 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 blá. Né? No nome de Jesus, porque Jesus é santo. A gente tem que renovar nossa mente. A gente tem que ler mais a palavra. Por que renovar a mente, a nossa mente? Quando como a gente é ser humano, a nossa mente, a palavra de Deus, ele fala assim, que nós teríamos que dominar, a minha irmã Zilda aqui. Zilda, bom dia. A nossa mente, nós teríamos que dominar sobre todos os animais, porque o homem é o animal mais inteligente do mundo. A nós cabemos o domínio das outras criaturas. Ele nos deu isso, né? Deus, ele fez essa promessa e deu essa ordem e deu a capacidade também. Nos capacitou.
Mas parece que o coração do homem, irmãos, vive querendo procurar alguma coisa que nem eles, Sandra, bom dia, Pai do Senhor. Ah, Sandra. Que nem eles mesmos sabem o que é, eles ficam perdidos procurando pelo em ovo. Parece que não está bom, que não é suficiente. Fica inventando moda, né? Fica inventando moda. A gente não faz a nossa parte. A gente não faz a nossa parte. Qual que é a nossa parte? A gente não teria que fazer nada. Sabia? Qual que é a nossa parte, Elcio? Fala aí. A nossa parte é crer, ter a convicção que Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Seja em numa dificuldade, numa luta, numa tribulação ou numa alegria. Está ali, dentro de nós, com o Espírito Santo, ajudador, como eu preguei à noite ontem, consolador, ensinador, mestre, doutor, médico, professor, que é o próprio Deus dentro de cada um de nós. A pessoa deixa Deus e vai se encher de droga, de álcool, de contaminação mundana, de prostituição, de vício, de tudo que não presta no mundo. Depois vem as consequências. Ele corre e vai pedir para Deus curar. Ele corre e vai pedir para Deus que ele não sabia, sendo que é mentira, sendo que sabe sim. Porque o problema do ser humano está no coração, no nosso coração. Quando eu estou falando do coração, não é coração órgão não, viu? É coração sentimento. Quando Deus fala lá em Ezequiel, vou arrancar da vossa carne um coração de pedra. Ele não está falando de um órgão, coração, enfiar a mão e tirar. Ele está falando de um sentimento. E colocar dentro de vós um coração de carne. Uma coisa que ama, que pensa, que tem sentimento bom. Né? E aí, irmãos, quando você se deixa agir, quando você deixa Deus agir, aí a história vai ser um pouco diferente. Vai ser diferente. Se você começar com alguns exemplos, vou dar um exemplo aqui grotesco, bem... Elcio, quero emagrecer. Eu vou querer emagrecer. Só usar canetinha. Peraí, mas eu não faço a minha parte, irmão. Eu não faço a minha parte. Eu não faço um exercício físico, eu não deixo de tomar 2 litros de refrigerante no almoço. Isso eu vou provando para vocês, porque já aconteceu comigo. E quando você deixa de tomar um pote de sorvete de uma vez inteirinho, e deixa de comer essas porcarias sem fazer nada, automaticamente seu corpo reage, você perde muitos quilos, desintoxica. Entende isso que eu estou falando? Então tem que fazer a nossa parte, nós temos que fazer. E a gente não faz a nossa parte. Outro exemplo, você está pensando que você está fazendo certo, mas está fazendo errado. Outro exemplo é quando Paulo perseguia os cristãos, pensando que estava fazendo a coisa certa, mas não estava fazendo, até que Deus aparece para ele, Jesus aparece. Jesus fala, Paulo, Paulo. Saulo, não era Paulo ainda, era Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí dá um choque nele, ele cai de cara no chão, imediatamente é uma coisa instantânea, ele vai acordar para a vida, né? E é o reconhecimento, assim somos nós seres humanos, que mudamos somente a nossa aparência externa e não mudamos nosso comportamento, né? Quando você... Bem, vamos para Gênesis? Vamos. E quando você vem aqui em Gênesis capítulo 1, que você vê a maravilha da criação, que Deus ele estava com Jesus. Na paz, irmão. Com Jesus e o Espírito Santo aqui fazendo e viu Sabe que Deus, que foi tudo era bom. Que antes dele formar o homem, né? Ele formou tudo antes para o homem. Deus formou tudo para nós, né? Antes de formar o homem, ele fez tudo lindo. Ele já deu pronto. Ele entregou pronto. Deu até uma horta pronta. Deu tudo pronto, irmãos, para nós. Quando eu vou comer fruta, eu amo fruta. Uma melancia, uma maçã, uma coisa, eu falo assim, olha, não é incrível que uma coisa nasce do nada assim,
Uma manga, eu amo todas as frutas. Ele ama tudo. Todas as frutas. Você corta uma manga, assim, aquela manga saborosa, deliciosa. Aí você come e você fala, gente, Deus fez essa coisa docinha, saborosa. Para nós. Irmãos, Deus deixou tudo perfeito, lindo. Tudo perfeito. Né? Você anda por aí, você vai para os lugares, não adorando a criação. Nós adoramos quem criou, né? O Deus que criou tudo isso. Quando você olha a natureza, você olha aquele mar, aquela praia, tudo, você adora o Deus que formou todas essas coisas, né? Tem gente adorando, gente, a criação. Você sabia? Tem gente que adora... Adorando a criatura. O que foi criado por Deus, não o Deus que criou. Então, fala assim, depois que Deus formou tudo, Deus formou todas as coisas e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. Nós temos o fôlego de Deus em nós, irmãos. Eu fico imaginando assim, que lindo, né? Já pensou? Ele formou ali e ele soprou o fôlego dele no homem. É uma coisa assim, da gente se emocionar, ficar assim, obrigado, Pai. O que é de Deus, olha só, que Tudo lindo, a Cassiana falou, vou explicar uma coisa também que a gente aprende quando a gente é pequeno. Muitas pessoas têm dificuldade em saber o que é alma, o que é espírito, o que é corpo. É grotesco. Vou explicar de uma forma rápida, muito simples. Alma vivente. É a gente vivo aqui, o nosso corpo e a nossa alma morre. O nosso espírito, tudo junto. A gente, mas o espírito, que é o sopro de Deus dentro de nós, o espírito dele, o sopro da vida, o espírito, esse nunca morre. A palavra vai falar, quando a gente morre, você vai morrer a sua alma. Não é o espírito, a gente tem que aprender isso. O espírito volta a Deus que o deu. O sopro dele não morre, nunca vai, porque é dele, é sagrado. Sabia? Você sabia disso, Célia? Sim. O sopro dele, de nós, o nosso espírito, volta a Deus que o deu, não morre, não acaba. E o homem, do pó ao pó voltará. A gente vai morrer, a gente vira nada. Desintegra, vira nada. Né? E morre. Então não tem essa de alma vagando, alma voltando, alma do purgatório, alma rezar pelas almas, alma não sei o que, missa de alma. Não existe isso. A nós que damos, enquanto a gente vive, é o tempo que a gente tem para aceitar ou não o que Deus tem para nós, né? É o tempo que a gente tem para fazer as coisas aqui. Ou eu faço as coisas boas, ou eu faço as ruins, eu vou decidir. É um tempo. Depois que eu morro, não adianta mais. Eu falo uma coisa que não eu tem falo. Mais chance. Há muitos anos eu repito uma frase. Eu falo assim, mais vale uma oração que você fizer por você em vida do que 1000 ou 1 milhão que fizerem por você depois que você morreu. Depois que você morreu, não tem mais o que fazer, não. Já foi o tempo que você tinha. Para se converter, para ter uma vida boa, para aceitar Jesus, para viver a tua vida. Não adianta, nada adianta. Então a gente sabe disso, né? Irmão, vamos orar, né? Amém? Amém? Então nós vamos orar, nós vamos crer, irmãos, que Cristo, desde o princípio, Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Né? E disse Deus, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Olha que lindo isso, né? Façamos, Deus falou, façamos. Nós não nascemos para ser dominados. Nós nascemos para dominar, porque nós somos seres inteligentes. Uma grande verdade que muitos parecem... não adianta verdade. Não querer aceitar. Né? Está na palavra. A palavra está assim a gente vai pregar. Irmãos, hoje nós vamos orar aqui pela nossa irmã Eva. Ela vai dar entrada na aposentadoria dela. Em nome de Jesus. Pedindo que o Deus Todo-Poderoso coloque bem em cima, assim, né?
os papéis, que dê tudo certo. Outra que nós estamos orando pela Clemência, nossa irmã Clemência também não recebeu ainda a pensão dela, Clemência. Vamos orar para a irmã Clemência, entregar ela também, pedindo a bênção, né? A Edna, o pastor Maurinho, pastor Maurinho, olha, todos aqui, né? Tudo é aposentadoria. Nós estamos colocando tudo aqui na mão do Deus Todo-Poderoso, em especial a Emanuele. Continuamos orando, irmãos. Nós cremos, nós temos fé, nós estamos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Neste momento que eu estou olhando aqui, ó, Edna, pastora Maria, Sandra, Eva, Ana, todos juntos, são mulheres de oração, pessoas de oração. E eu peço que vocês entreguem com todo o teu coração agora na presença do Deus a Emanuele. Em nome de Jesus. Peça a Deus que possa tocar nela, curar, libertar ela de toda aquela enfermidade. Que essa menina cresça e que a gente possa dar muitos testemunhos, né? Para que seja engrandecido o nome do nosso Deus, para a honra e glória do Senhor. Que a nossa pastora Anice consiga um bom médico para que veja o que ela está passando, a dor dela possa ser tirada. Nós cremos, oramos juntos, né, irmãs? Oramos porque é uma pastora que a gente tem tanto amor, tanto carinho, uma intercessora que está sofrendo com dor e a gente sabe que é muito triste passar dor como ela está passando e não saber o que é. Então nós estamos entregando a pastora Anice também, orando com toda a nossa fé, entregando na mão de Deus Todo-Poderoso, o pastor Paulo Inácio, entregando o pastor Paulo Inácio, também pedindo a Deus por ele, né, que Deus toque, cure, liberte, Deus, nós estamos aqui, todos, a Ângela, a Renata, Thalita, Luiz fez a cirurgia de joelho, já está em casa, graças a Deus, o Luiz Stock, e o Atos, Eva, depois você me fala se o Atos melhorou, tá bom? Nós estamos orando aqui pelo Atos, pedindo a Deus pela Estherzinha, para o Paulo, amigo do Elcio, pelo Márcio que fez a cirurgia do rim, pelo outro Márcio, amigo do Elcio que está com problema no rim. O Márcio está fazendo hemodiálise. A Renata está fazendo hemodiálise, então entregando tudo na presença de Deus. São tantos nomes. Minha irmã Arlete, que está se recuperando do acidente que ela teve, né? Então, entregando ela, entregando tudo na presença do meu sobrinho, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, orando pelos Brunos, pelos Eduardos. E hoje é aniversário da Raquel. Hoje é aniversário da minha irmã Raquel. Depois eu vou ligar para ela, já. Vou ligar para ela, já nada, ela acorda tarde. Ligar para minha irmã Raquel para dar o parabéns para ela, né? É tão bom a gente ter os irmãos, né? A gente tem os irmãos da fé, os irmãos de carne, de sangue. Eu falo, é tão bom, né, irmãos? A gente ter essa família. E louvando a Deus pela vida da Raquel, pedindo a Deus que Deus coloque a mão poderosa sobre ela, possa dar muitos anos de vida e que ela possa estar na presença do Senhor, assim que o Senhor, conduz os passos dela, que o Espírito Santo encha ela da presença, é o que eu peço em nome de Jesus, né? Que Deus possa guardar ela, coloque os anjos ao redor dela, Aleluia. Livrando ela de todo o mal, amém? É isso aí, e entregando o caderninho, pedindo, nós sabemos, Deus, que o Senhor cura, liberta, salva, e é nas tuas mãos poderosas que nós entregamos todos esses nomes, Senhor. Amém. Jesus. Obrigado, Pai querido, porque nós sabemos que nesse momento o Senhor toca cada um. Entregamos os médicos, Senhor, para que eles possam ser cheios do Espírito Santo. Que eles possam cuidar dessas pessoas com amor, com carinho, né? Guiados pela tua mão poderosa, Senhor. Que o Senhor possa guiá-los, ajudar eles a cuidar dessas pessoas, Senhor, com todo o amor. Amém, aleluia, Amém. irmão? Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar orando pela palavra, por todas as pessoas que ministram a palavra, das 7 às 8 na igreja. Hoje. Eu e a Célia e umas irmãs, a gente vai orar todas as terças-feiras.
estejam conosco, né? Orando, Você né? que mora Porque longe, a nesse horário palavra- junto, orando pela palavra de Deus. Para que o Espírito Santo age na nossa vida, no nosso meio, ministrando a palavra de Deus segundo o Espírito Santo quer, né? Não com palavras humanas, do jeito que a gente pensa que é, mas do jeito que o Espírito Santo quer. Amém? Amém, amém, Que amém. Deus abençoe o nosso dia, vamos trabalhar, paz e graça a todos. Sabe o que tinha 6 horas da manhã aqui em casa? Bem em cima da minha casa? Um arco-íris, 6 horas da manhã. Mais lindo. É lindo, né? Eu tirei foto. Falei, Deus, que lindo. Obrigada. Amanheceu um sol, de repente virou. Emerson, bom dia, Mas tá irmão. bom. Que Deus te abençoe, você e toda a família. Ó, Emerson. Bom dia, Hermes, o Paz, Sandra, Dona Ana, Edna, Paulinha, Maria, Eva, quem mais que eu não falei? E todos que estão aqui, que o Senhor esteja presente com vocês, o Hermes, Valdete, né? E isso, crendo na palavra, na providência, que nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. Ela viu o arco, olha lá. Creia nisso. Creia nisso. Nós somos dependentes, é Ele que faz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Deus abençoe nosso dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Chuva de bênção, aqui tá chovendo.